Olá a todos. Então vim aqui hoje para realmente compartilhar. Eu acho que você poderia chamá-lo de segundo parte do meu testemunho. Então tenho recebido muitos e-mails sobre como posso ouvir de Deus. Também me pediram para compartilhar meu testemunho ouvindo Deus e por isso estou aqui para compartilhar isso hoje. Na verdade, foi colocado em meu coração agora pelo Espírito Santo para compartilhar isso. Normalmente eu só respondo a um e-mail, mas tem havido muita coisa pessoas perguntando agora. Então eu estive em oração e o Espírito Santo colocou isso em meu coração e acredito que é porque as experiências que tenho tido agora vai ser o que muitos de vocês vão experimentar em relação a isso. Primeira parcela no Pentecostes e assim porque foi descrito para mim agora, que eu já recebi a unção e essa é a unção para seguir em frente com este ministério. Agora você vai ter que ter paciência comigo. Eu já disse isso algumas vezes, eu não sou um palestrante, sou um eremita e encontro palavras muito difícil. Acho muito difícil estar na tela, então, por favor tenha paciência comigo enquanto divulgo esta mensagem. É por isso que sei que o Senhor tem senso de humor porque quase parece que Ele escolhe as pessoas que não são grandes oradores para sair e falar com as pessoas e é porque quando estamos em nosso mais fraco, Ele é forte e trabalha através de nós e de muitas das mensagens e muitas das sessões eu nunca poderia ministrar sem o Espírito Santo e como você já testemunhou especialmente com as mensagens de repreensão é o Espírito Santo que entrega essas mensagens a qualquer um que não entenda com relação às mensagens de repreensão. Na verdade, é o Espírito Santo quem está entregando suas mensagens. É por isso que eles são tão enérgicos. É por isso que parece como se eu também tivesse uma voz masculina em muitos deles. Com isso dito então este será meu testemunho sobre ouvir de Deus e do progressão desta unção e novamente é porque vai ser bênção para as pessoas em relação ao que está por vir neste primeiro parcelamento e Pentecostes e sei que já recebi alguns e-mails na verdade, de muitos de vocês que, porque esse preenchimento está realmente acontecendo. O tempo que muitos de vocês já estão começando a experimentar isso por si mesmos agora com o Espírito Santo, onde o Espírito Santo está falando através de você e levando você a compartilhar o Evangelho com as pessoas e isso já está acontecendo para alguns de vocês também. Também estou recebendo mensagens apenas para esclarecer o que quero dizer quando eu digo, aceite como sua confirmação ou palavras que as pessoas estão perguntando bem. Como você confirma e, em primeiro lugar, sempre coloco as escrituras à caixa de descrição que acompanha as palavras. Sua confirmação então é para ler as escrituras que acompanham as palavras e esteja em oração com o Senhor. É assim que você recebe sua confirmação. É assim que Ele fala conosco o tempo todo é através de sua palavra. Que Ele já tem suas palavras lá fora para o mundo e isso está em nossas Bíblias e então você já está ouvindo de Deus se você está ouvindo suas mensagens também se você foi levado aos canais dele porque Ele tem muitos canais e ele tem muitos mensageiros diferentes também. Você sabe que eu já disse isso em alguns anteriores vídeos que nem todo mensageiro é para todos. Embora a mensagem seja do Senhor, ele usa muitos mensageiros porque no final das contas ele sabe que somos pessoas e aceitamos algumas pessoas e não aceitamos outras e isso é o mesmo comigo. É o mesmo com outras mensagens por aí que apenas algumas pessoas ouvirão certas pessoas e não outras por qualquer motivo que você conhece. Porque estamos na carne você sabe que somos pessoas carnudas e, portanto, também existem mensageiros diferentes para pessoas diferentes então com relação às confirmações que você obtém em sua palavra porque ele está falando conosco então é assim que ele fala com todos nós. Essas são apenas algumas das maneiras pelas quais ele fala conosco. Ele fala conosco de todas as maneiras diferentes e as pessoas estão apenas pensando de forma audível porque é assim que ouvimos neste reino físico é audível. Mas há tantos outros sentidos que temos nos quais simplesmente não nos concentramos ou simplesmente não temos consciência você sabe. Mas nós temos cheiro, não temos gosto que vemos com nossos olhos e por isso o Senhor já fala conosco de muitas maneiras diferentes você sabe e eu já passei por isso algumas vezes quando realmente acordei e pude sentir o cheiro do Senhor eu sei que Ele está perto, não diz nada, eu só consigo sentir o cheiro. É um cheiro tão característico você simplesmente sabe que é o Senhor e então é Ele falando conosco porque Deus é um Espírito então. Com relação à confirmação das palavras que sempre pergunto. Você acredita que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, nosso Yeshua, ainda não veio em carne? Sim, mas eu também conheço o Senhor vós agora também e Ele sempre confirmará comigo sim. É Abibapai ou sim. Este é o Senhor. Este é o seu Rei Yeshua Mashiach falando. Ele sempre confirmará agora e nenhum espírito, nenhum outro espírito pode use os nomes de Deus.
Nenhum outro espírito pode. Ok, então tenha isso em mente também também com confirmações Como eu já disse, as escrituras são o nosso primeiro e mais importante acesso especialmente no começo. Tudo o que fiz no começo foi ler minha Bíblia e então, quando ouço as palavras agora, como já disse sobre os espíritos, mas você testa meu espírito também. Então de onde está meu espírito? Agora estou cheio de o Espírito Santo. Eu sei disso, mas é para você testar também. Você sabe, leve tudo ao Senhor, como sempre digo, leve todas as palavras ao Senhor. Mas então as palavras estão exaltando nosso Deus ou estou exaltando eu mesmo, e essa é outra maneira de testar os espíritos. Qual espírito você está ouvindo através de Você conhece outras mensagens. Por aí você sabe que temos a verdade, temos a falso. Não é? Você conhecerá o falso porque sempre será sobre o ministério deles, sempre será sobre si mesmos, eles sempre se exaltarão e estarão muito atentos também. Porque quando as pessoas, quando o falso que está por aí, eles vão falar sobre Deus, eles não costumam dizer Jesus, e então quando falamos de Deus sabemos que estamos falando de Deus, mas você só precisa estar atento de que Deus eles estão falando e de que Jesus eles estão falando. Porque sabemos que há um falso Jesus por aí, que é um principado que atende pelo nome de Jesus. Então tenho que estar muito atento a isso também. No que diz respeito a conhecer o verdadeiro Espírito, e o verdadeiro Espírito dentro de uma pessoa é se ela está exaltando o Senhor ou a si mesma também. Isso é outra maneira de sabermos de onde vêm as palavras. Mas antes de tudo as Escrituras que as acompanham as palavras, que você deve ler as Escrituras, e é onde o Senhor mais fala conosco, e especialmente no início. Quando não o temos, não estamos realmente tendo notícias dele. Ouvi dizer que ouvi falar dele audivelmente, mas na maioria das vezes agora é uma comunicação de espírito para espírito, sobre a qual falarei um pouco mais tarde. Então, isso é um pouco sobre confirmações, e como eu disse, você sabe, basta obter na Bíblia, e eu já falei sobre ouvir de Deus. Mas voltarei a isso um pouco mais tarde, com relação às palavras. Porque vou começar do começo então. Quando fui salvo, estávamos morando em um apartamento e agora se chamava Tribunal de Rafael. Rafael é um anjo. Ele é mencionado no livro de Tobias e também no primeiro anjo, então sabemos disso. Há um anjo chamado Rafael. Agora espero ter dito esse nome corretamente. Outras coisas que o que você pode saber sobre ele é que ele é um anjo de cura e também trabalha para aproximar as pessoas de Deus, e então eu achei essa revelação muito interessante de que onde estávamos morando na mesma hora em que fomos salvos. Bem, eu fui salvo neste lugar. Foi um pouco mais tarde para o meu marido e nós já havíamos saído deste prédio. Chamava-se Tribunal de Rafael, e então eu estava neste apartamento um dia e eu estava jejuando e orando e estava lendo sua palavra, e foi a primeira vez que nunca jejuei na minha vida, e foi um jejum de 3 dias que decidi fazer, e eu estava sentado, e onde morávamos era um apartamento no meio, era no centro da cidade, e estava tão ocupado e com alarmes constantes que você sabe, passando pela polícia e especialmente ambulâncias porque o hospital ficava perto, então muitas sirenes tocavam e eu me senti miserável. Eu estava tipo, ó Senhor. E tão fora da página, enquanto lia a Bíblia da página, saíram 3 palavras, e foi só testemunhar coisas celestiais e tudo separado, palavras em diferentes lugares da Bíblia, e essas palavras simplesmente saíram da página. E isso simplesmente disse testemunhar coisas celestiais, e então olhei pela janela novamente e pensei, certo. Ok, meu senhor, e então eu vi que você sabe coisas como crianças brincando, e então realmente verde, as árvores eram de um verde vívido, e comecei a testemunhar as coisas boas que estavam no meio da cidade, e pensei que sim. E ainda tento me lembrar disso todos os dias porque, para ser sincero, não sou alguém que está sempre na alegria do Espírito, como o Senhor já me repreendeu. Ele disse, você sabe, meus profetas estão sempre mal-humorados porque eu estava muito mal-humorado na maior parte do tempo, e ri disso quando ele disse sim. Meus profetas estão sempre mal-humorados. Eu fiquei tipo, sim, ok, então eu não sou alguém que está sempre na alegria do Senhor. Estou bastante melancólico. Não estava, porque ele me lembrou de quando eu era criança e eu costumava ser sempre feliz e sempre tinha um sorriso no rosto. Mas isso foi antes de eu até comecei a escola, e então eu só acho que você foi para a escola e eu sofri bullying, e então as coisas começaram a acontecer em casa quando eu também fui intimidado em casa. Mas houve um momento em que eu estava, devemos sempre, como adultos, tentar voltar àquela época em que, quando crianças, éramos apenas livre, e assim agora somos livres no Senhor, e assim Ele sempre me traz de volta aquele momento em que eu estava rindo e eu estava brincando e era apenas uma criança feliz. Mas você sabe,
como um adulto e tudo mais, isso é por nossa conta. No mundo. Só que me deixou muito melancólico. Mas eu sei que esse não é meu estado natural de ser. Você sabe que ficar mal-humorado não é meu estado natural de ser. Eu apenas ficou velho e cínico. Você sabe, como muitos de nós. Então o Senhor sempre me traz de volta e você sabe, é uma oração minha todos os dias, eu quero alegria no Senhor, eu realmente quero, e então Ele sempre me traz de volta para aqueles momentos também, e então isso foi meu tipo de primeiro eu acho sobrenatural, você sabe, uma coisa espiritual que aconteceu comigo quando vi as palavras saírem da página, e eu sempre acreditei de qualquer maneira, e eu acho que quando você vem da nova era, e especialmente a Wicca e a bruxaria e tudo mais, você já acredita na sobrenatural. É por isso que quando entrei nas igrejas inicialmente fiquei tão surpreso que todos eles acreditam em um Deus sobrenatural, mas não acreditam no Espírito, e há nenhum Espírito nas igrejas. Eu era apenas isso, é hipócrita. Como você pode acreditar no seu Deus que é um Espírito, mas você não acredita no espiritual? Eu ainda acho isso incrível, e então sim, eu sempre acreditei, e ainda acredito. E você sabe que é aqui que estamos agora, não é? E então, como eu já disse, Ele fala conosco sempre através de suas palavras. Você só precisa sintonizar um pouco mais. Você sabe sobre isso, e especialmente quando você lê suas escrituras antes de ler suas palavras, e eu sempre faço isso. Por favor, abra meus olhos espirituais, e o Espírito Santo, por favor, esteja comigo. Por favor, me ensine e Ele sabe que Ele é fiel e verdadeiro, e Ele sabe. Então eu tenho um monte de notas aqui. Então se você vai ficar comigo até o fim, Deus te abençoe, e como eu disse, coloquei em meu coração para compartilhar isso hoje. Então acordei ouvindo as palavras novamente do Senhor, e Ele me disse que estou sendo purgado. Ele me disse que está se livrando de toda a escória e ventos de doutrina, e então senti um ardor em minha alma, e assim, e isso foi muito cedo, e eu não anotei as datas neste momento. Então não me lembro quando. Mas isso é muito cedo que Ele me disse isso, então eu nem entendi o que ventos de doutrina significavam, eu nem entendi quer dizer. Eu sabia o que escória significava e meio que ri disso, e pensei que sim. Eu provavelmente tenho muita escória queimando aqui, que estou sendo purgado, e eu pensei que tudo bem. Então essas palavras meio que ficaram comigo, e agora posso olhar para trás e dizer uau, sim, Ele me colocou no fogo refinado. Então essa queimação em minha alma, a única maneira que posso descrever foi comecei a falar em línguas, comecei a orar em línguas, comecei a cantar em línguas, e eu não sabia o que era. Você sabe que ainda é um jargão. Mas como o Senhor descreveu ou me mostrou é que sim. Existem línguas que colocamos lá fora, e quando fazemos isso em oração, então Deus pode ter acesso direto aos nossos corações sem que tentemos descobrir o que queremos ou nossas súplicas ou o que achamos que precisamos. Quando falamos em línguas, Deus pode ignorar nossa própria mente, essencialmente ir direto ao cerne da questão. Por isso é tão importante. Agora que eu sei que quando falamos em línguas não é o verdadeiro falar em línguas. Se isso faz sentido, porque o batismo do Espírito Santo no fogo e quando o Espírito Santo sai de nós, falar em línguas é muito diferente. Então eu sei que há uma diferença com isso, e eu sei que algumas pessoas se sentem bobas fazendo isso porque você só sabe apenas dizendo algo aleatoriamente que sai da sua boca. Mas a importância disso é que não entendemos o que estamos dizendo, mas o Senhor pode acessar diretamente nossos corações e superar nossas próprias mentes. E assim essencialmente assumir nossas orações por nós, e então eu costumava fazer isso muito, e então durante esse tempo foi então que senti a queimação na minha alma, e nesta viagem em particular para casa eu simplesmente terminei o trabalho. Na verdade, começou no trabalho. Uma garota me disse que eu estava trabalhando, ela era jovem e eu trabalhava no turno da noite. Isso é quando eu ainda trabalhava como enfermeira, e ela me disse que estávamos falando sobre deuses e muitos deles eram católicos. Eu estava trabalhando com isso, tivemos algumas conversas muito interessantes, mas esta senhora em particular, ela acabou de se virar para mim e ela disse: bem, eu acredito que Deus é uma mulher de qualquer maneira, e com isso da minha alma veio a palavra blasfêmia, e era tão alta que saiu da minha boca, era uma voz masculina, não era eu, e foi apenas uma blasfêmia, e foi tão poderoso que uma senhora do outro lado da sala apenas olhou para cima e ela se assustou, e a mulher com quem eu estava parou no meio do caminho e ela simplesmente não disse nada, e então foi embora. Então essa foi a primeira vez que o Espírito Santo falou de mim daquele jeito, e foi poderoso e gutural, e veio de dentro da sua alma. Você sabe, para as pessoas que
tiveram isso. Você entenderá isso e de novo. Você sabe. Voltando às repreensões que eu fiz e aos vídeos de repreensões vem daqui é boom e é o Espírito Santo entregando algo e assim por diante. No caminho para casa depois daquele turno da noite com essa queimação na alma. Eu estava ouvindo rádio e tudo que eles estavam falando eu estava sendo mostrei as coisas no espírito do que elas realmente significavam e foi como se eu quase tivesse um dom telepático. Eu acho, de qualquer forma que eu pudesse dizer. Eu simplesmente sabia do que as pessoas estavam falando que eles realmente queriam dizer e coisas estavam sendo adicionadas às suas palavras também para explicar um pouco melhor sobre o que eles estavam falando. E quando cheguei em casa peguei minha Bíblia como bem e comecei a ler e eu simplesmente conhecia as Escrituras. Nem precisei perguntar ao Espírito uma pergunta tudo estava vindo em minha direção e era como uma onda em minha alma de tudo que eu estava lendo e naquele exato momento eu realmente disse ao Senhor o que quer que estivesse acontecendo o que quer que você esteja fazendo. Comigo agora é demais e eu honestamente não poderia aceitar a informação que estava vindo em minha direção de todos os ângulos. Era quase como se eu pudesse ouvir as pessoas quase nas salas ao lado também e que eu estava entendendo os sentimentos deles sobre o que estava acontecendo e era demais então com isso foi tirado então eu acredito que naquela época isso em si era uma unção não entendi isso. Na hora não sabia o que era e como falei não aprendi qualquer coisa nas igrejas tudo o que aprendi é diretamente do Senhor e do Espírito Santo e então, neste momento, eu simplesmente não sabia o que era isso. Mas era poderoso e era como uma queimadura essa é a única maneira que eu poderia descrever esta situação e com isso foi tirado e eu fiquei grato na época e acho que lentamente o Senhor trouxe isso de volta à existência e então depois que isso aconteceu, ao acordar novamente, eu apenas ouvi o Espírito Santo me dizer isso. Quais são os 3 HS da felicidade? Novamente você sabe que estou melancólico. Então isso é isso. Você sabe acho que o Espírito Santo está me dizendo que os 3 HS da felicidade são estes humildade, humor e coração e eu. Você sabe, ainda preciso ter. Mesmo lendo isso agora, ainda tenho que me lembrar sim de ter humildade, ter humor e ter coração. São os 3 HS da felicidade. E sim, faz muito sentido. E tão lentamente, devagar, essas são as coisas que o Espírito Santo está me revelando e como Deus estava falando comigo naquele momento. A maior parte disso sempre acontecia ao acordar. Então, quando você sabe que ainda está meio adormecido, meio acordado é quando recebo do Senhor. E então esse é o único dia nessa época que eu escrevi não sei por que até hoje. Mas no dia 21 de dezembro de 2021, ao acordar novamente, Jesus me disse para pegar sua cruz e segui-lo. Então foi isso que ele me ordenou naquele momento. E logo depois disso, recebi esse sonho. E o sonho que já compartilhei nesse canal foi aquele onde tinha uma cena apocalíptica que ele estava parado na frente. Você sabe, tudo atrás dele estava em chamas. Ele estava lá com suas vestes brancas. Eu não conseguia ver o rosto dele. Foi silhueta. E ele acabou de dizer essas palavras para mim. Não se trata de salvar a si mesmo. É sobre salvar almas. Vou apenas virar este slide. E isso foi, de novo. Você sabe, como eu compartilhei, foi numa época em que nos preparávamos para o fim do mundo, basicamente, e nós estávamos, você sabe, a armazenar alimentos e todo o resto. E eu sei que tudo isso é importante. E o Senhor fez com que nos preparássemos dessa forma também. Mas então chega um certo ponto em que ele vai, certo, você já fez o suficiente agora. O resto é por minha conta. Então você faz o que pode naturalmente, mas então o resto está no Senhor. E ele também disse isso porque as provisões que você está recebendo não são só para você. Será para todos. E é porque quando chegar a hora, vamos compartilhar o Evangelho com as pessoas. E então não se trata apenas de salvar a si mesmos. Esse tempo de preparo e armazenamento dos alimentos e tudo mais, não se trata apenas de nós. É sobre todo mundo. E então isso, aquelas palavras, não se trata de salvar a si mesmo. É sobre salvar almas. É realmente mudei toda a minha perspectiva para o Senhor. E eu entendi um pouco mais sobre o nosso papel como discípulos. E durante esse tempo, assim que fui salvo, eu já tinha começado a ler a Bíblia antes de ser salvo. Mas então, uma vez que fui salvo, a urgência de ler a palavra, eu entrava todos os dias e ainda faço isso.
E mesmo que eu fosse ligar a televisão para assistir alguma coisa naquele momento, a urgência de pegar a Bíblia, apenas, foi esmagador. E então eu tive que ler a Bíblia. Foi simplesmente colocado no meu coração. Estava depositado em meu coração. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. E foi isso que eu fiz todos os dias. Eu simplesmente não conseguia o suficiente. E estudando isso também, estudando as Escrituras, eu simplesmente não conseguia o suficiente. E o Espírito Santo estava me revelando coisas no Espírito e estava me levando a diferentes professores também, ser ensinado adequadamente por seus professores ungidos. Tudo isso é feito fora da igreja. Nada disso foi feito por pastores. Tudo isso está fora da igreja. Levando-me aos professores e a informação era apenas, eu precisava fazer isso. Eu estava lendo constantemente. Eu observava constantemente coisas às quais fui guiado pelo Espírito Santo, com professores e mensageiros do Espírito Santo. E era uma informação constante, sobrecarga, constantemente. Mas eu poderia aceitar. E era assim todos os dias. E antes de continuar, eu só tenho que dizer, nada disso sou eu. Nada disso. Tudo que eu fiz e que eu sei e que eu estou fazendo, tudo isso é obra do Senhor. Tudo que eu sou, quem eu sou, o que eu estou fazendo, o que eu sei, nada disso sou eu. Por que posso garantir a você, se isso não estivesse em meu coração para entrar na palavra e ler a palavra, como estou fazendo, como tenho feito, tudo isso é o Senhor. Todo o louvor e a glória vão para o nosso Rei Yeshua Mashiach, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele quem está fazendo isso na minha vida. Foi Ele quem fez isso comigo. Sou apenas um recipiente disposto. É isso. E isso é tudo que você precisa ser. Qualquer um, seja apenas um vaso disposto. Apenas seja guiado pelo Espírito Santo e esteja aberto. Não coloque o Senhor em uma caixa e apenas diga, sim, é quem Ele é. Porque Ele é muito maior do que a nossa imaginação. Ele realmente é. E supera nossos próprios entendimentos. E mesmo que você pense que conhece as Escrituras, você não. Até que o Espírito Santo lhe revele algo. E mesmo assim, ainda mais. Há mais camadas. Há cada vez mais camadas. Foi isso que eu descobri. E toda vez que volto e leio a Bíblia novamente, e já perdi a conta das vezes que li agora, há algo que se mostra diferente para mim porque estou em um estágio diferente. Ou o Espírito Santo quer me mostrar algo diferente neste momento. E é por isso que precisamos estar nisso constantemente também. Aprendendo constantemente. Vai ser assim por toda a eternidade. Estaremos aprendendo constantemente. E é incrível. Nosso Deus é incrível. E assim, e de novo, você sabe, apenas nas Escrituras, Ele me levou a pesquisar as Bíblias também. Porque eu estava tipo, Senhor, que Bíblia? E ele fica tipo, bem, faça a pesquisa. Então eu fiz a pesquisa. E quando cheguei à conclusão da leitura da KJV 1611 autorizada, eu já tinha um na prateleira. Então, em algum momento, o Espírito Santo me levou a comprar esta Bíblia, mas eu simplesmente não tinha percebido. Eu tinha acabado de colocá-lo na prateleira. E então, quando terminei toda a minha pesquisa, porque eu também penso, Ele conhece-me. Você sabe, Ele nos criou, não é? Ele nos conhece. Preciso saber mais ou menos tudo para então entender por que estou fazendo algo. Sempre fui assim. Não sou alguém que pode ser simplesmente mostrado. Você aperta um botão aqui e ele funciona. Preciso saber como funciona antes de pressionar o botão. E então ele me colocou naquela pesquisa e eu fiz isso. E então eu já tinha a Bíblia. Ele já me levou a comprar esta Bíblia. E então, quando olhei para a prateleira naquele dia e vi que já tinha 1611, eu pensei, ok, uau. Certo. Eu vou ler. Vou começar a ler agora. E então não quer dizer, no entanto, e eu já disse isso em outros vídeos, isso não quer dizer que o Senhor não possa usar a Bíblia que você tem, porque Ele pode.
Ele é o Senhor. Ele é nosso Deus. Ele lhe mostrará o caminho. Você sabe, Ele lhe ensinará através de tudo que o homem colocar lá para ele usar, porque Ele é nosso Deus e é maior do que qualquer artifício do inimigo para tentar denegrir a Bíblia. Você sabe, o Senhor sempre direcionará seus caminhos. Mas estou apenas contando minha história de como comecei a ler a Bíblia a qual Ele me conduziu. E então Ele me levou a compartilhar esse sonho. Agora, até este ponto, eu estava recebendo muitos sonhos, a maioria só para mim. E a maior parte era sobre, você sabe, se livrar da bagagem, eu acho. E este é um dos que ele me deu. Eu estava em um ônibus, mas estava no meio do mar e era como um navio no mar. Mas era apenas um ônibus grande, este grande treinador. E foi realmente, águas realmente agitadas. Havia ondas grandes e elas balançavam ao redor. Você sabe, estava cheio de pessoas com malas enormes. E eu era um deles. Mas eu era uma ovelha solitária. Agora, foi assim que eu escrevi há muito tempo. Eu era uma ovelha solitária com malas grandes. Grande bagagem comigo. Fui o único que se levantou gritando para as pessoas descerem e precisamos nos livrar da bagagem ou então vamos afundar. Eu estava gritando com todo mundo. Todo mundo estava sentado ali indiferente. Nem se preocupam que eles estejam no meio do mar com essas ondas grandes e que estamos prestes a afundar, estamos prestes a nos afogar. Ninguém estava ouvindo. E me foi mostrado muito mais tarde que este é o grande mar da apostasia. E esta é a misteriosa Babilônia. E as pessoas com toda a bagagem, estes são os cristãos professos dos quais não se arrependeram. E então eles vão afundar, mas eles nem sabem que precisam se arrepender. Você sabe, é a igreja de Laodiceia, não é? Eles são ricos e não precisam de nada. Eles têm toda a sua bagagem. Eles têm todas as coisas que acham que precisam e desejam. Mas eles estão sentados neste grande mar de apostasia prestes a se afogar e simplesmente não percebem isso. E eles não estão ouvindo as pessoas que estão gritando para eles acordarem e se livrarem da bagagem agora. Arrepender-se. E esse foi um dos primeiros sonhos que não foi direcionado apenas a mim. Era sobre todo mundo. E foi então que me foram dadas as palavras, Rose perdeu ovelhas. E que isso novamente foi, deve ter sido o começo de 2022 agora. E então essa ovelha perdida, Rose, estava na minha mente desde 2022. E eu tinha todo tipo de ideias sobre o que iria fazer. Eu ia fazer um blog. Eu até me inscrevi para fazer um curso de aconselhamento porque pensei, o Senhor está me chamando para ser um conselheiro. Eu tinha todas essas imagens do que iria fazer. Mas o Senhor tem ideias muito diferentes sobre o que um conselheiro é para Ele. E assim, de novo, tudo que eu estava tentando fazer naquela época. E isso também é uma espécie de instrução e aviso para qualquer outra pessoa. Não vá na frente do Senhor. Não tente adivinhá-lo. Porque eu continuei tentando ir à frente do Senhor e estava errado a cada passo, cada curva, você sabe, até mesmo tentando fazer o curso de aconselhamento e montar o blog. E, você sabe, tudo o que pensei que deveria fazer, ele tinha ideias diferentes. O Senhor sempre teve ideias diferentes porque os seus caminhos são mais elevados que os nossos. E assim, durante esse tempo, continuei lendo a Bíblia. Mais importante, continuei recebendo muitos sonhos, como eu disse, mas então os sonhos de advertência que inicialmente eram sobre mim começaram a ser sobre o mundo e sobre os outros. E então comecei a receber mais sonhos de alerta. Um dos sonhos que recebi foi sobre uma igreja tradicional novamente fora da igreja. E era uma igreja velha e dilapidada. As janelas quebradas. Tudo estava coberto de vegetação. E as pessoas que estavam saindo da igreja, os pastores, bem, elas já usam preto de qualquer maneira. Mas as pessoas que saem da igreja são homens e mulheres. Parecia que tinha sido um funeral, mas não era um funeral. Tinha sido apenas um culto na igreja, mas todos estavam vestidos de preto, usando véus pretos. E todos eles pareciam góticos também. Eles tinham aquela maquiagem preta e tudo. E eles estavam saindo desta igreja. E foi só agora eu sei, olhar para aquele sonho e ver que este é o sacerdócio das trevas, é disso que ele está falando.
É isso que está nas igrejas agora. O sacerdócio das trevas está nas igrejas. É a igreja apóstata. E então comecei a receber sonhos, alertando sonhos sobre igrejas, a igreja apóstata em particular. E então recebi o sonho dos cavalos de guerra, onde foi mostrado que os cavalos estão chegando. E então o fluxo do arrependimento, que também compartilhei neste canal, onde estou em um mundo escuro com todos os demônios indo e vindo. E eu só estou gritando, arrepender-se, arrepender-se, arrepender-se. Então os sonhos de alerta começaram a surgir muito mais. Então o Senhor estava realmente falando mais comigo através de sonhos e palavras estranhas de vez em quando. E ao acordar, principalmente ao acordar. Então, principalmente sonhos e principalmente ao acordar. E então, é claro, lendo a Bíblia, é por isso que continuo dizendo para ler a Bíblia. E então uma noite, eu estava realmente com medo. Meu marido, sentei-me ereto no meio da noite. E as palavras novamente, o Espírito Santo falou através de mim e simplesmente disse, ai dos habitantes da terra. E de novo, simplesmente surgiu daqui. Foi o Espírito Santo que saiu de mim. Era uma voz masculina. Como eu digo, isso assustou meu marido até a morte. Realmente aconteceu. Eu apenas sentei ereto e pensei, ai dos habitantes da terra. E isso simplesmente saiu de mim. Ele era como, bem, o que foi aquilo? E então depois de muitas igrejas porque durante esse tempo eu estava tentando encontrar uma bolsa. Estávamos tentando ir a igrejas diferentes. Tentamos diferentes denominações. E então, finalmente, o Senhor nos trouxe para esta casa, em que estamos agora, esta casinha. Definitivamente foi o Senhor quem nos trouxe até aqui. E mesmo durante esse tempo, você sabe, ano passado agora, tentei algumas outras igrejas. E depois disso, foi como, ok, você está pronto agora? Mostrei-lhes todas as igrejas. Você está pronto agora? Eles são apóstatas. É como, sim. Ok, Senhor. E assim estamos aqui há cerca de 1 ano e meio. E logo no início, o Senhor acabou de me dizer, eu ouvi essas palavras. Use esse tempo com sabedoria, porque naquela época eu ainda vivia no mundo. Eu e meu marido ainda vivíamos no mundo. Ainda tínhamos nossa televisão, que ainda estávamos assistindo, você sabe, programas hediondos, ouvindo música secular. Eu ainda estava bebendo. Nós ainda estávamos bebendo. Gosto de dizer que não estávamos ficando bêbados, mas teríamos o suficiente para sermos felizes. E ainda vivíamos na esperança de uma igreja. Mas como eu disse, você sabe, que logo desapareceu após os 2 últimos. E especialmente o último, que era carismático. Foi a pior coisa sobre a igreja carismática neste caso particular, é que eles acham que tem tudo. Tudo deu certo porque eles têm os dons do Espírito dentro das igrejas, mas o Espírito que eles têm ali não é de Deus. É o Espírito Kundalini. E então os dons não vêm de Deus. E eu precisava de libertação depois de ir àquela igreja. Foi hediondo. E então, durante esta noite em particular aqui, estive assistindo algo durante o dia e algo desencadeou uma memória. Eu costumava sofrer muito bullying quando estava na escola. Algo me fez lembrar de ter sofrido bullying. E, uau, muita cura aconteceu durante este dia. Mas encomendei um monte de cervejas online. Enviei uma mensagem para meu marido, estou ficando bêbado. E fiquei absolutamente perdido. Eu realmente fiz. Porque eu costumava beber muito e conseguia beber muito. Agora, este não sou eu. Isto não é uma ostentação. Esta é apenas a minha família. Você sabe, família escocesa e galesa, grandes bebedores, especialmente o lado escocês. E até meu avô acabou em um hospício por beber. E eu sei que era para lá que eu estava indo. E eu poderia beber muito. E então meu pobre marido ficou preocupado o dia todo. Mas pelo menos eu só queria avisá-lo com antecedência no que ele iria se envolver. Agora, graças ao meu marido, você sabe, não sou um bêbado ruim. Estou mais melancólico. Então eu precisava de cura.
Tudo isso veio até mim de uma vez e eu não consegui lidar com isso. Eu não consegui lidar. E a questão é que, em vez de voltar-se para o Senhor, virei-me para beber. E foi o que aconteceu. E meu marido me disse de manhã que quando ele chegou em casa e eu estava, você sabe, eu estava ouvindo rock. Eu estava apenas deixando os demônios se rebelarem. Realmente. Ele chegou em casa e disse a única coisa que eu disse a ele na minha embriaguez foi que estou lutando com Deus. E eu estava porque acredito que naquela noite eu estava apenas dizendo todo tipo de coisa para ele. Você sabe, apenas todos os tipos de coisas terríveis, mas mais pelas minhas próprias inseguranças do que por qualquer outra coisa. Então, depois deste instante, eu sei que isso precisava acontecer. Eu sei que o Senhor sabia que eu precisava passar por esse processo de cura, seja como for que isso fosse acontecer. Desde aquela noite, eu não toquei em uma gota. Não bebi mais e nem quero. Eu não vou. Mas de manhã e no dia seguinte, não sei, acho que foi na mesma semana ou dentro da mesma semana que recebi o sonho de ser pregado na cruz. E então, uma semana depois, foi quando vi Jesus na cruz. E então eu já compartilhei esses sonhos em uma palavra anterior. Portanto, não vou compartilhá-los novamente hoje, mas sendo pregado na cruz e então acordei novamente com um som de batida muito alto, como alguém realmente, você sabe, como uma batida muito forte em uma porta de madeira muito grande. E eu simplesmente sabia que era o Senhor. Você sabe, estou batendo na porta. Você vai abrir a porta? É o que ele estava me dizendo. E então eu também tive um sonho sobre um terremoto e era um mundo que estava sendo abalado. E eu clamei ao Senhor e eu estava seguro naquele sonho porque eu clamei ao Senhor, mesmo que o mundo estivesse tremendo. Então todos esses sonhos de advertência, tudo estava acontecendo. Eu estava recebendo, você sabe, estas pequenas palavras do Senhor. E então eu estava no trabalho. Talvez um mês depois. Não sei exatamente os horários, mas então eu recebi. Eu o ouvi me dizendo em voz alta, não, houve uma situação acontecendo no trabalho em que eu precisava me defender porque sou muito tímido, caráter manso, realmente. E eu precisava me defender nessa situação específica. E então acabei de ouvir as palavras, dê isso a eles. Então não só pensei que o Senhor certamente não me diria algo assim, mas era uma voz masculina muito alta. Eu fiquei tipo, isso é você, Senhor? E então ele simplesmente disse, minhas ovelhas ouvem minha voz. E ficou muito claro. Foi muito audível. E de novo, eu estava tipo, eu realmente ouvi isso? Você realmente diria isso e daria a eles? E então eu queria uma confirmação. Isso é você? Você sabe, você está falando comigo? Preciso de uma confirmação. E então nada foi dito na época. Mas fui para casa e comemos, nós tomamos chá. E então o Espírito Santo meio que nos inspirou, vamos dar uma volta depois do chá. Então subimos a colina e quando chegamos onde estamos agora, onde estamos é bastante elevado. E assim podemos ver lá fora. Podemos ver o vale lá fora, direto para as colinas que estão do outro lado também. O vale é bem grande e muitas vezes podemos ver o clima chegando, você sabe. Então chegamos ao topo desta colina. E então ouvi as palavras, você está esperando a confirmação? Então eu fiquei tipo, sim eu sou, estou aguardando confirmação. E de novo, esta era uma voz masculina alta. Agora eu sei que é o Senhor. E assim, você sabe, nós nos viramos e começamos a descer a colina. E então ele disse, aqui está a sua confirmação. E como ele disse isso? E era um dia claro, mas como ele disse que as nuvens rolaram, começou a chuviscar e então havia um lindo arco-íris. Ele sabe que eu adoro arco-íris. E ele me confirmou muitas coisas com um arco-íris. E eu desci a colina e estava chorando. E até este ponto, eu não contei nada disso ao meu marido. Mas por que eu estava chorando? Ele era como? Por que você está chorando? E então eu contei a ele toda a história e então ele estava chorando. Então chegamos ao fundo e o arco-íris ainda está lá, ainda estava tão claro. E então, como foi isto? Você sabe, foi claro. As nuvens haviam se dissipado e o dia estava claro novamente.
E então eu soube que era o Senhor falando comigo de forma audível. Agora não recebo palavras como esta. Isto é o que estou dizendo. Mas neste momento específico, foi assim que ele falou comigo de forma audível. E então com isso, e isso vai ser, acho que isso vai demorar. Então, eu realmente sinto muito, pessoal. Então com isso, então recebi um sonho sobre, e já compartilhei esta também sobre o pastor. Esta é a primeira vez que ele me fez sair e realmente compartilhar o que recebi com alguém. E eu também conhecia esse pastor. Então eu compartilhei o sonho com ele e foi um sonho de advertência para este pastor e para a sua igreja. E eu fiz, e você sabe, eu orava consistentemente para a confirmação. É isso que você quer que eu faça? Você quer que eu compartilhe porque estou prestes a compartilhar com alguém pela primeira vez? Você sabe, eu estava muito nervoso porque eu nunca quero desviar ninguém sempre. Tenho um temor saudável do Senhor. E assim, você sabe, confirmação após confirmação, e foi o que fiz, compartilhei com esse pastor. E foi então que recebi o sonho do sonho eu sou. Este sonho, acordei para o Senhor, o grande que estou dizendo, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Prepare o caminho, pois meu filho está chegando. Endireita o seu caminho, ó igreja, pois vocês são minhas testemunhas, eu sou. E assim com aquele sonho depois, recebi em ocasiões distintas uma palavra que apenas disse separado. E foi então que eu soube que o tempo na igreja acabou, ele queria que eu ficasse separado. E então, em uma ocasião separada, eu ouvi a palavra pastor. Agora, eu sempre escrevo isso num livro. E de novo, ainda não anotei as datas. Mas quando olhei no livro, e às vezes o Espírito Santo me faz voltar e leia todos os sonhos e visões que recebi. E eu fiz, e eu vi essas duas palavras juntas, pastor separado. E eu fiquei tipo, certo, ok. Então eu devo estar separado agora, você sabe, saia das igrejas. E então ele também ouviu a palavra em uma ocasião posterior, de novo, preparar, guarde todas as coisas. E assim foi então nessa época que tudo correu então, tudo foi devagar, devagar. Você sabe, eu estava em oração um dia, ainda estava sendo assediado em meus sonhos. Enquanto eu estava em oração ao Espírito Santo e ao Senhor, o que está acontecendo com esses sonhos? Por que ainda estou conseguindo me atacar nesses sonhos? E ele disse, espelho preto. E quando olhei para cima enquanto estava orando no quarto, ainda tínhamos uma televisão no quarto e ela não estava ligada. E então eu pude ver e era um espelho preto, não foi? As televisões são espelhos pretos. E se você tiver isso na sua frente enquanto dorme, não é bom, é um portal aberto. Então as TVs foram, a música foi, agora só ouço música de adoração. Essa é a única música que eu ouço. Eu não ouço rádio, mesmo quando estou dirigindo. Eu canto para o Senhor enquanto dirijo. Estou falando com o Senhor agora enquanto dirijo. A única coisa que mantenho no mínimo está apenas assistindo algumas notícias pelo YouTube. Agora só tenho o YouTube para tudo. E eu sempre sou direcionado. Eu não abro nenhum link nem nada a menos que o Senhor me oriente ou diga que eu posso. E o mesmo acontece com a mídia. Eu mantenho isso no mínimo. E assim tudo aconteceu naquele momento. Tão devagar, devagar, eu estava apenas sendo separado. As coisas estavam indo. Eu ouvia palavras e ainda as recebo. Eu ainda recebo sonhos, mas não recebi nenhum para compartilhar com as pessoas por um longo tempo. Na verdade, dizendo que embora eu tenha um sonho pelo qual continuo orando e ao Senhor, acho que quer que eu compartilhe isso possivelmente em breve. Não sei, mas na verdade acabei de me lembrar. Isso simplesmente me fez lembrar. Possivelmente tem um para compartilhar em breve. Então, e isso de novo, isso não é sobre o que fazemos, é como respondemos à liderança do seu Espírito Santo, todo louvor ao nosso Rei, absolutamente. Eu não fiz nada disso sem a direção do Espírito Santo. E como eu já disse, tudo o que está acontecendo comigo aconteceu com o ouvir de Deus. Não é o que fazemos, é apenas ser guiado pelo Espírito Santo e pelas suas convicções. E estando em jejum e oração, esse é outro importante. Eu tive avanços e eu tive o espiritual acontecendo comigo durante o jejum e a oração, com certeza. Então o mais importante,
mas o Senhor o guiará em tudo, sempre. Apenas seja guiado pelo Espírito Santo. E assim era naquela época que eu comecei o blog. Ainda estava fazendo o aconselhamento e eu ainda estava na igreja, esta igreja carismática. E quando ele me levou a colocar o testemunho aqui, neste canal, e então ele me levou a colocar os sonhos. Que eu pensei que seria isso. Foi isso que pensei que seria. O blog seria minha praia. E essa seria a coisa eu ia fazer pelo Senhor. Mas é só, você sabe, o Senhor tem ideias diferentes. Então durante esse tempo e durante esse mesmo começo então, comecei a orar em línguas novamente porque eu parei de fazer isso por um tempo. Então comecei de novo. Comecei a orar em línguas e eu estava na minha cozinha. E está aí então a unção. E este é o batismo do Espírito. Eu acredito agora, ou eu sei agora. Esta foi a unção. Eu não sabia disso na época. Então eu estava orando em línguas e eu era, você sabe, adorando ao Senhor. E isso, como eu disse, é de coração para o coração dele diretamente quando você faz isso. E então o Espírito Santo assumiu e então surgiram as verdadeiras línguas. Então comecei a falar em línguas reais, não apenas aqueles que nós, você sabe, falar. Este era o Espírito Santo e era uma linguagem verdadeira. Eu não entendo o idioma. Não sei em que idioma era. Mas então comecei a falar línguas e então da minha alma, comecei a adorar ao Senhor e a cantar. Como? Você sabe, eu nem vou tentar porque minha voz é horrível. Mas o que saiu comigo foi divino, é tudo o que vou dizer. E eu sabia que estava em comunicação direta naquele momento com o trono de Deus. Era como se eu estivesse lá em espírito. Bem, eu estava lá em espírito, mas eu não estava lá se isso faz sentido porque eu ainda estava aqui na minha cozinha. E este foi o batismo. Esta foi a unção. E então, durante esse tempo, você sabe, então eu estava apenas nesta adoração direta com o trono de Deus. E já que essa unção era quando todas as sessões aconteciam, qual é o roteiro para você, a noiva? Todos eles vieram à noite, às 3 da manhã, 4 da manhã, você sabe. Por volta dessa hora eu estaria acordado e se eles fossem baixados para mim, como palavras de conhecimento, se você baixou em mim, eu os escreveria e no dia seguinte eu publicaria a sessão, com licença. E foi isso que aconteceu e foi então que as sessões começaram. Então os sonhos diminuíram, as sessões tornaram-se mais então tive um sonho uma noite, mas isso era só para mim e nunca compartilhei isso. Recebi um sonho e era apenas um pergaminho que foi aberto na minha frente enquanto eu estava olhando para ele. E neste pergaminho, ele disse, ó, filha de Sião, ouça você. Ouça você. Eu os convoco para cumprir o papel que lhes foi dado, para fazer parte dos 144.000. Você aceita esta tarefa? E eu disse que sim. E então apenas uma voz disse, está feito. E com isso, eu senti como se meu espírito estava sendo retirado do meu corpo. E eu realmente disse no espírito, ó Senhor, este é o arrebatamento? Embora eu não acredite em um arrebatamento pré-tribulação, mas senti que meu espírito estava sendo tomado. Então eu fiquei tipo, ó, uau, Senhor, este é o arrebatamento? E ele ficou tipo, não, isso é outra coisa. Com isso, no espírito, houve uma bola de fogo que simplesmente percorreu todo o meu corpo e toda a minha alma. E então meu espírito simplesmente explode, de volta ao meu corpo novamente. E então eu sei agora. E um irmão em Cristo realmente apontou isso. Bem, isso poderia ser o teto? E então eu fiquei tipo, nossa, sim. Então levei para orar e aquele era o teto. Você sabe, o Senhor vai selar todos nós. Não estou dizendo que isso vai acontecer da mesma forma para todos em relação a 144.000. Eu não estou dizendo isso. Isso é apenas minha experiência, mas foi isso que aconteceu. E então aceitei esta tarefa. Continuou com as sessões. E então a próxima tarefa que me foi dada foi o sonho com relação a eu sou o Deus de Abraão. Isaac e Jacó preparem o caminho para que meu filho venha. Fui levado então a imprimir uma carga destes, mande laminar, e depois pregá-los em todas as igrejas de todo o Reino Unido. Então, minha tarefa e o que fiz são todas as principais catedrais, todas as principais igrejas no Reino Unido, todo o caminho até Glasgow e Edimburgo. Até o fim, eu não fui para a Irlanda. Enviei e-mails para a Irlanda, mas eu não fui para a Irlanda e País de Gales e depois terminei em Londres.
E eu os coloquei em todas as catedrais principais e as igrejas em todas as cidades que pude, simplesmente acertou em cheio. Você sabe, como Martinho Lutero pregou, você sabe, a coisa até a porta, com licença. Já estou falando há muito tempo. Ei, pregou a coisa na porta naquela época. Foi um pouco assim. Estava circulando colocando essa mensagem em todas essas igrejas de eu sou o Deus de Abraão e preparando o caminho para seu filho. Essa foi a minha tarefa nesta ocasião específica. Houve, você sabe, outras atribuições, mas esse eu fiz. E eu terminei isso em Londres, você sabe, colocando-o na abadia de Westminster por volta das 3, 4 da manhã. E quando saí de Londres, enquanto eu estava saindo de Londres, tendo colocado este último, porque ele queria que eu fizesse o de Londres por último. E colocando este último na abadia de Westminster, desculpe, ainda me faz rir um pouco. Não acredito no que tenho feito. E quando eu saí, recebi outra unção e foi como outra bola de fogo enquanto eu dirigia e veio. E me ocorreu. E então eu me recostei no banco enquanto dirigia, estrondo. E então o Espírito Santo veio sobre mim tão forte que eu estava apenas chorando. Comecei a chorar, chorar, chorar e chorar. Então o Senhor baixou em mim o que eu queria que eu fizesse a seguir. E como eu digo, eu ainda estava naquela igreja carismática. Ele queria que eu levasse esta mensagem e outra mensagem que me foi dada. E essa mensagem foi apenas mais uma vez, apenas uma mensagem de alerta para as igrejas, apenas um pouco mais de extensão neste, para levar isso para esta igreja e para o pastor e compartilhá-lo. Eu já havia compartilhado que sou o Deus de Abraão, Isaque, Jacó, prepare o caminho. Eu já tinha compartilhado isso em uma dessas sessões da igreja, o que não foi bem recebido. Estou tão surpreso. As pessoas realmente não querem ouvir sobre arrependimento. Na verdade, não. As igrejas são tão apóstatas, eles não acham que precisam se arrepender. E por isso eles não aceitaram bem essa mensagem. Então, da próxima vez que fui com outra mensagem e porque este pastor em particular não foi no dia que compartilhei esta mensagem, ele estava neste dia em particular. E ele disse, não, você não está compartilhando esta mensagem. Ele disse, mas por que você não me envia um e-mail? Então eu fui embora naquele dia e simplesmente disse ao Senhor, você sabia que isso ia acontecer, não é mesmo? Você sabia que meu acesso seria negado para a igreja fazer isso? E eu fiquei tipo, sim, então continue com os e-mails. Então enviei o e-mail para o pastor e então com a mensagem estendida e então com outra mensagem também do Senhor, dizendo se você não compartilha a mensagem de arrependimento com a igreja, então o sangue deles estará nas mãos dele. E como eu digo, recebi uma mensagem hedionda de volta e não sei o que aconteceu depois disso. Nunca mais voltei a esta igreja, mas fiz o que o Senhor me orientou a fazer. Comecei a perceber que nenhuma das igrejas vamos ouvir esta mensagem, mas ele queria que eu compartilhasse os e-mails. Então todas as igrejas no Reino Unido, tantos quanto pude, incluindo a ilha também agora, compartilhei esta mensagem de arrependimento e a extensa mensagem que ele me deu para compartilhar. Recebi algumas mensagens hediondas no que diz respeito a compartilhar a mensagem de arrependimento. E estes são os que ele conseguiu de volta e me disse para compartilhar. Então essa foi uma das mensagens que já compartilhei aqui, mas ele quer que eu compartilhe isso novamente. E ele diz, estou levantando meu exército do fim dos tempos, um exército de guerreiros para lutar na frente do que está prestes a acontecer na terra. Esta mensagem é uma mensagem de advertência e de sua misericórdia e graça. Se você percebeu isso como uma ameaça, então isso me diz de que lado você realmente está. Estou levantando meu exército nestes últimos tempos e eles devem permanecer anônimos e separados porque não estou pronto para revelar meus filhos manifestados e filhas até o tempo determinado. Você como o corpo mais amplo, a igreja, dormir com seus seminários e teologia, que acaba de gerar orgulho e impediu você de ver a verdade. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Estou preparando meu exército para o que está por vir na terra e você será grato por eu ter quando chegar a hora, que está chegando em breve. Tenha cuidado com a forma como você responde a esta mensagem porque é misericórdia que você tenha recebido um aviso. Preparem seus corações,
Volte-se para o seu Deus. E então ele me deu essa palavra e essa mensagem para compartilhar então com esse pastor em particular. Mas então sempre que eu recebia uma mensagem hedionda de volta, ele queria que eu apenas compartilhasse isso e qualquer outra coisa com qualquer um que me respondeu. E foi nesse momento que eu percebi que não estou compartilhando uma mensagem que será bem recebido por muitas pessoas, mas eu conheci o Senhor que estava me protegendo e continuo até hoje. Eu sou uma pessoa sensível. Não é ótimo, mas eu ainda amo as pessoas, eu ainda rezo pelas pessoas. Que as mensagens que estou divulgando, eu sei que eles não são populares muitas vezes com muitas pessoas, mas esse é meu papel. Este é o meu escritório que ele me deu e ele me deu passo a passo também. Estou muito mais forte no Senhor agora do que eu era quando comecei. Mas mesmo no começo, ele me protegeu com as mensagens e assim. E ele ainda faz e fará com todos vocês quando sairmos na fé, em nossos papéis. E é por isso que estou compartilhando isso novamente hoje. E sinto muito que isso esteja durando tanto tempo, mas ele quer que eu compartilhe tudo isso hoje. E assim, espero que isso esteja ajudando e uma bênção para muitos de vocês porque estamos agora saindo para o mundo, em compartilhar o Evangelho, mas ele nos apoia em cada passo do caminho. E se o nosso Deus é por nós, então quem poderá ser contra nós? E eu tenho enfrentado isso e eu sei que muitos de vocês também estão onde estão, mas ele está conosco, nosso Senhor está conosco. E assim, com isso então, só para terminar com as palavras então que comecei a receber do Senhor, eles são recebidos frequentemente com, eu ouço as palavras audivelmente primeiro, talvez apenas as palavras iniciais das mensagens. Então o resto é recebido de espírito para espírito. Então, na maioria das vezes não é audível, assim como eu digo as palavras iniciais. E é isso, essa é a jornada até agora. É onde estamos, é onde todos nós estaremos. E alguns eu tive comentários sobre quantas mensagens recebo. Recebo mensagens o tempo todo dia, ele está falando com todos nós, o tempo todo, de muitas maneiras diferentes também, mas ele não é um Deus silencioso. E se você estiver orando e fazendo perguntas a ele, ele vai te responder. E então seja paciente, ele sabe o que cada alma precisa e o mais importante, apenas continue falando com ele. E ele está respondendo a você o tempo todo, apenas comece a sintonizar-se com ele de espírito para espírito e ele está lá, ele te protege e para nós que vamos sair em breve em relação ao Evangelho. Então só espero que esta mensagem tenha sido uma bênção para você e especialmente no que diz respeito às confirmações também. Então é isso por hoje. E sim, como eu disse, tudo no tempo perfeito de Deus é tudo o que vou dizer. Não vá na frente dele. Não tente ir na frente dele. Ser guiado pelo seu espírito e simplesmente ser convencido por tudo e leve tudo ao Senhor em seu próprio tempo de oração. Ok, obrigado. Se você chegou até aqui, abençoe. Amo todos vocês e tenham um dia abençoado.